Então, nesta manhã, nós temos grata alegria de receber dentro da nossa casa a Mara Cassiano, que ela é da Comunidade Espírita Cristã e Esperança, lá do Guarda-Vida. Nossos companheiros queridos lá daquele local, daquela casa de atendimento também. E hoje ela também veio nos trazer a mensagem do Evangelho. Então, vamos envolver a Mara, com pensamentos de muita paz, de muita harmonia, que nós possamos sentir a vibração e certamente partilhar dela juntamente com os benfeitores amigos, nos trazendo a mensagem desta manhã. Bom dia. Quero agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga que ampara a casa, por mais uma oportunidade de conversarmos sobre o Evangelho do Cristo. Eu gosto muito quando eu tenho essas oportunidades de conversar, porque é uma maneira da gente estudar. Porque se a gente tiver que estudar por estudar, a gente não faz. Mas quando a gente precisa falar, aí a gente estuda com maior profundidade o Evangelho de Jesus. E agradecer pela oportunidade, porque os meus ouvidos são os mais próximos. Então, que tudo que eu disser aqui do Evangelho, que seja para mim, que entre nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, e que eu consiga praticar, que é o mais difícil. Ouvir é muito fácil, achar bonito é muito fácil. Agora, colocar em prática, principalmente com os nossos, dentro da nossa casa, é o mais difícil. Então, hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo Bem-aventurado os misericordiosos. Vou falar sobre a indulgência. E o que é ser indulgente? Ser indulgente é a gente não focar nos defeitos dos outros, nas imperfeições dos outros. E a gente faz muito isso. A pessoa pode ter 50 qualidades, fazer para a gente 50 coisas boas, mas se ela pisar na bola uma vez, a gente foca só naquilo, a gente valoriza só aquilo, a gente critica o tempo todo as pessoas e não elogia, porque para nós a gente dá mais valor aos erros do que aos acertos. E ser indulgente é não dar tanto valor aos erros dos outros, porque nós também erramos. A todo tempo. Por isso que a gente está num planeta que é uma escola, para a gente aprender. E sem os erros a gente não aprenderia. Então, o que é a indulgência? Indulgência é a capacidade de perdoar, compreender e aceitar as falhas alheias. É ser tolerante e paciente com os outros. É não focar nas imperfeições. E será que a gente consegue? Nós conseguimos perdoar? Primeiramente, nós conseguimos nos perdoar? Nós perdoamos a nós mesmos quando a gente falha? Ou a gente fica se martirizando pelos nossos erros? A gente sempre volta lá naquilo que não deu certo, com mágoa, com raiva, às vezes até com ódio, porque a gente não se perdoa. Se nós não nos perdoamos, como que nós vamos perdoar aos outros? Fica muito difícil. Então, ser indulgente é conseguir perdoar. Mas primeiro a gente precisa se perdoar. Perdoar de coisas, de atitudes que tivemos quando não tínhamos a maturidade que temos agora. Porque quando a gente se perdoa, a gente tira um fardo. E automaticamente a gente passa a enxergar os outros com outros olhos. Porque quando os nossos olhos são bons, tudo à nossa volta fica bom. Porque tudo de bom, toda beleza, primeiro vem de dentro. Por isso que eu preciso me perdoar, me curar, me cuidar. E isso não é egoísmo. É para que eu possa dar ao próximo aquilo que eu tenho. Porque foi o mandamento que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu não me amo, como que eu vou amar o meu irmão? Como que eu vou amar o meu esposo, o meu filho, a minha esposa, os meus pais, que
que convivem diretamente comigo. Porque é muito fácil, aqui na casa espírita e no meu trabalho, eu ser uma boa pessoa. Eu visto uma máscara e eu demonstro que eu sou uma boa pessoa. Dá para fingir. Mas dentro da nossa casa não dá. Não dá para fingir, porque a gente convive muito tempo. Então é difícil a gente se suportar dentro da nossa casa. É difícil ser indulgente, porque dentro de casa a gente é o tempo todo. E a gente fica só apontando para o outro com ele, esquecendo que tem três voltados para nós. Então a vida se torna mais leve quando a gente deixa de olhar tanto as imperfeições de quem convive conosco. A gente tem que olhar as coisas boas que as pessoas nos trazem. Aí o Evangelho nos ensina: perdoar aos nossos inimigos. Mas eu não consigo perdoar. Então a gente não pode rezar, orar, fazer a prece do Pai Nosso. Porque no Pai Nosso a gente pede para Deus nos perdoar, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Mas se a gente não consegue perdoar, como que Deus vai perdoar a gente? E muitas vezes a gente tem uma pessoa como inimigo, achando que ela foi o nosso ofensor, e na verdade ela nem fez nada. O que nos magoou foi o que eu senti, porque a maldade estava dentro de mim. Porque se por dentro eu não tenho maldade, eu não vou ter maldade no outro. Eu não vou sentir, não vai me afetar. Porque me afeta, porque eu já estou tão perturbado por dentro, que qualquer coisa que o outro fizer, uma forma diferente de me olhar, já vai me magoar. Quantas pessoas passam anos sem conversar com o irmão, com o pai, com a mãe, por causa de nada? Então nós precisamos aprender a nos auto-perdoar para que nós possamos perdoar as outras pessoas. E eu nem digo aos nossos inimigos, mas perdoar principalmente quem convive conosco. Porque é tão difícil dividir a mesma casa com uma pessoa que a gente tem mais raiva do que amor por ela. Deitar e levantar com aquela pessoa que a gente olha com um olhar de raiva, ao invés de olhar com ternura, com carinho, com afeto. E isso acontece na maioria das casas, porque conviver, tolerar uns aos outros não é fácil. Não julgueis para que não sejais julgados. A gente gosta muito de julgar, né? O tempo todo. A gente julga o jeito que a pessoa chega, as atitudes que a pessoa tem, as roupas que a pessoa está usando, a forma como ela fala, mas nós nos esquecemos que cada um de nós está num grau de evolução. Então a gente não deve julgar o outro, porque na maioria das vezes o que mais incomoda a gente no outro é porque nós temos tão gritante dentro de nós e não temos coragem de colocar para fora. Aí eu começo a criticar o meu irmão que é corajoso e faz. Não é que ele esteja certo em fazer, mas ele tem coragem de fazer. Aí eu vou criticar porque eu não consigo. Então a gente não pode julgar ninguém. Nós não sabemos as dores que a pessoa está passando, o porquê ela está passando, e nem o para quê. Cada um de nós realiza o que é necessário para a sua evolução. Então vamos ser mais leves, não julgar as pessoas, para que as pessoas também não nos julguem. Já pensou se Deus, se a espiritualidade olhasse para as nossas imperfeições somente e começasse a nos julgar? Eles não iam nem ajudar a gente, porque a gente é tão imperfeito o tempo todo. Só que nós que estamos aqui fazemos isso o tempo todo. A caridade para com o próximo, a indulgência e a benevolência são o meio mais seguro de se fazer perdoar as próprias faltas. O que é a caridade? Eu vou doar o que está sobrando lá em casa, eu vou dar o dinheiro que sobrou esse mês. Essa caridade material é muito fácil. Dar o que a gente está sobrando é muito fácil. Agora, e a caridade moral? A escuta ativa, ouvir o outro sem julgamento. Ouvir
ouvir, porque a pessoa precisa desabafar. Principalmente na nossa casa. Será que a gente consegue ouvir as pessoas que convivem conosco? Ou a gente está tão fascinado no celular que a pessoa que está falando a gente não ouve nada? Porque a pessoa está falando e eu estou pensando em outra coisa, ou então quando eu ouço é para julgar a pessoa, é para apontar o dedo, colocar dentro da ferida dela, mexer e fazer sangrar. Então a caridade moral, ouvir, sem julgamento, ter uma palavra amiga, um abraço que acolhe a dor que a pessoa está sentindo naquele momento. Muitas vezes a gente só precisa de um abraço depois do que a gente falou. Mas é tão difícil a gente dar esse abraço no outro, porque nós estamos focados nas imperfeições, em julgar, em ser maldosos. A gente acaba sem querer sendo maldoso, maledicente. Então nós precisamos nos cuidar, nos policiar com isso. Sejamos indulgentes para com as faltas dos outros, mas severos para com as nossas próprias faltas. Então eu não posso focar nas imperfeições, nas faltas das pessoas. Eu tenho que ser indulgente, eu tenho que entender. Mas eu tenho que ser severo com as minhas. Esse ser severo não é de ficar se martirizando, se criticando, fazendo uma autopunição, mas é o se observar, parar, respirar, fazer uma prece e começar a mudar. Peraí, se eu hoje levanto e não dou bom dia para ninguém na minha casa, eles não me dão bom dia porque eu também não dou bom dia, então eu vou mudar nisso. Se hoje, ao invés de eu elogiar o almoço que foi feito, eu critiquei porque esqueceu de colocar o sal na salada, eu vou elogiar as outras coisas que foram boas. É assim que eu vou me corrigindo. Ser severo não é punição, martírio nesse caso, mas é se olhar com amor e se corrigir. Porque nós estamos aqui, somos espíritos imortais, para evoluir um pouquinho a cada dia. O nosso problema maior é que a gente quer mudar de uma vez. E como a gente não consegue, a gente deixa para lá. E não podemos fazer isso. Se hoje eu conseguir dar bom dia, uma coisa que eu nunca faço na minha casa, eu já evoluí. Se eu conseguir elogiar uma atitude que quem convive comigo teve, eu já evoluí. Se eu conseguir me calar e não criticar a pessoa, eu já evoluí. Então nós precisamos valorizar as pequenas coisinhas, as pequenas evoluções. Não focar tanto no grande, mas valorizar. Quais são os benefícios da indulgência? Promove a paz interior. Quando eu deixo de olhar para o outro com um olhar de julgamento, quando eu abaixo a guarda, porque a gente fica assim, ó, o tempo todo, o que ele vai fazer de errado para eu cutucar? Quando eu abaixo, a paz toma conta do meu interior. Porque eu parei de olhar com aquele olhar maldoso, de julgar, de criticar. Então eu fico em paz, eu fico melhor, porque eu estou focado no meu melhoramento, na minha evolução. A partir do momento que eu foco em mim, o outro também vai melhorar. E se ele não melhorar, graças a Deus eu estou melhorando. Cuide, cada um de nós mesmos. Fortalece as relações. E como, né? Porque a partir do momento que dentro da casa da gente, do trabalho, na casa espírita, nos lugares que eu frequento, eu paro de julgar e passo a ser uma pessoa mais leve, eu fortaleço as relações. Eu me torno uma pessoa que as pessoas querem ter do lado. Porque ninguém quer ficar perto de uma pessoa que critica o tempo inteiro, que julga o tempo inteiro, que fala, eu te falei, se você fizesse isso, ia dar certo? Por falta de aviso, não foi, né? Ah lá, tá fazendo errado de novo. Falei que você não tem jeito, falei que você não ia virar nada. Imagina, o dia todo ouvindo isso dentro da nossa casa. Então, a partir do momento que a gente muda, fortalece as relações, porque as pessoas se aproximam de nós, porque nós nos tornamos pessoas mais leves. Liberta do peso do
ficar ressentido. É muito ruim guardar raiva, mágoa das pessoas. É tomar um veneno esperando que o outro morra, porque a gente vai adoecendo. Você levanta e deita pensando mal daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem está lembrando que você existe, mas você não esquece da pessoa. E você está se destruindo. Então nós precisamos nos libertar das mágoas, nos libertar dos ressentimentos, para nos tornarmos mais leves. Chegar na pessoa que nos magoou, que a gente acha que nos magoou, pedir perdão para ela. Olha, me perdoa. Ou que a gente mesmo magoou. Me perdoa, aquele dia eu não estava no bom dia, eu não tinha a maturidade que eu tenho agora. Ah, mas ela não vai me perdoar. Aí já não é um problema seu. Você tem responsabilidade sobre as suas atitudes. Sobre as atitudes do outro, já é um problema do outro, segundo o grau de evolução do outro. Se ele não conseguiu te perdoar naquele momento, não é porque ele é uma pessoa ruim, é porque naquele momento não está preparado ainda. Mas devagar, com os conhecimentos que a vida vai colocando no nosso caminho, vai conseguir. Então tenhamos paciência e tenhamos humildade de reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Aproxima-nos de Deus, muito, a partir do momento que eu me libertei das mágoas, dos ressentimentos, me tornei uma pessoa mais leve, perdoei, pedi perdão, eu vou me aproximar muito mais de Deus, da espiritualidade amiga, porque tudo à minha volta se transforma, as minhas energias mudam, e a espiritualidade tem muito mais chance de nos ajudar. Porque quando a gente está magoado, ressentido e com raiva, a gente cria um escudo que impede as bênçãos de chegar até nós. Mas quando a gente muda toda essa frequência, tudo se torna melhor. E quais as dificuldades de ser indulgente e como superar? Dificuldade em perdoar. Lembre-se do perdão que você precisa. Então, todas as vezes que você achar que não consegue perdoar uma pessoa, lembra da oração do Pai Nosso, que a gente pede para Deus nos perdoar, mas como que Deus vai nos perdoar se a gente não perdoa? Então, se nós nos lembrarmos disso, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, vai ficar mais fácil liberar o perdão. E também o auto-perdão. Perdoe-se. Tem gente que está vivendo em erros que cometeu há 30 anos, há 10 anos, há 20 anos, às vezes há 50 anos, e fica lá naquele mesmo lugar e não evolui, porque está se martirizando e se afundando cada vez mais. Julgamento constante. É uma dificuldade. O que eu preciso fazer? Praticar a empatia e a compreensão. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro, eu paro de julgar tanto. Porque eu começo a entender que eu também sou cheio de falhas. Se a gente ainda está aqui, é porque não evoluímos ainda o suficiente. Então, se eu sou cheio de falhas, eu tenho que ter empatia com o meu irmão e entender as falhas dele, que são para o seu crescimento, para a sua evolução moral e espiritual. Falta de paciência é uma dificuldade. Desenvolver a tolerância e a bondade é uma forma de mudar. Como a gente é impaciente hoje em dia, né? Com tudo. Nós não temos paciência para nada, tanto que a gente coloca os áudios que a gente recebe na velocidade 2, para ser mais rápido. A gente não tem paciência, nem de ouvir. Não temos. Mas a partir do momento que eu paro, respiro, vai melhorando. É automático? Não, porque tudo é prática. É praticar. Então, a nossa mudança interior também depende da prática e depende da vontade de querer. Se eu não quero, eu não vou conseguir, porque tudo que eu quero, eu consigo. Então, eu preciso querer mudar. Eu preciso querer mudar o meu olhar para com o outro e para comigo.
Evite propagar os defeitos do próximo, mas não faça de conta que não existem. Confie em controlar a língua e aguçar a observação, pois divulgar as imperfeições dos outros é falta de caridade, mas não aprender com elas é falta de bom senso. Então, quando fala da indulgência, não é porque eu não vejo que a pessoa fez o que deveria fazer, o que seria menos errado, né? Porque não certo, menos errado. Eu vi, mas eu não devo julgar e muito menos sair falando por aí, falando do outro. É isso que eu não devo fazer, falando dos erros do outro, porque no lugar do outro talvez eu fizesse pior do que ele fez. Talvez a situação que a pessoa se encontre no momento que ela fez aquilo que na hora eu julguei errado, se eu estivesse no lugar dela, eu faria bem pior. Então eu tenho que olhar sim o que a pessoa fez de errado e aprender com aquele erro. Porque lá na frente, se a vida me colocar numa situação parecida, eu vou saber o que fazer e o que não fazer. Porque eu aprendi. Então vamos ter menos dedos apontados e mais mãos estendidas e mais abraços fraternos para dar aos nossos irmãos, principalmente as pessoas que convivem conosco na nossa casa, porque ali que é o mais difícil, porque na nossa casa não usamos máscaras, não somos os personagens que somos fora de casa. Então sermos bons em casa é difícil, e é isso que a gente tem que conseguir nessa caminhada evolutiva, certo? Então eu quero agradecer, eu espero que essas palavras de Jesus entrem no nosso pensamento, no nosso coração, no nosso sentimento, que tenhamos a vontade de colocar em prática, de sermos indulgentes, começando por hoje, que é o domingo, que passamos a maior parte do tempo com os nossos familiares. Então, que ao olhar para o nosso familiar lá na nossa casa, eu tenho um olhar fraterno, um olhar carinhoso, um olhar de amor, de paz, de benevolência, que eu julgue cada vez menos, porque eu sei que deixar de julgar é difícil, faz parte da caminhada evolutiva, mas que a gente passe a julgar cada vez menos, que a gente tenha paciência de ouvir o outro, que a gente compreenda o outro e não julgue tanto, que tenhamos sempre mãos estendidas, abraços carinhosos, olhar de amor e de gratidão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o